Fala, galerinha! Tô aqui de volta para nossa segunda aula de português do dia, ok? Bom, nossa primeira aula foi sobre texto informativo e agora a gente vai falar sobre texto narrativo, beleza? Lá na página 65 da nossa apostila, nós temos uma explicação sobre o que é texto narrativo, né? Eu tô aqui na minha preguicinha boa de segunda-feira, todos os dias eu publiquei um vídeo super arrumada, maquiada, e agora vocês estão vendo que a minha beleza é natural. Raríssima, né? Não reparem, gente. Bom, enfim. Vocês estão acostumados a me ver assim, então ok. Sem novidades, né, pessoal? Bom, então voltando aqui pro texto narrativo. O objetivo do texto narrativo é sempre contar uma história, tá? Pode ser um fato ou um acontecimento, pode ser real ou inventado, diferente do texto informativo que sempre vai ser real. Quem narra a história é chamado de narrador. O narrador, ele pode ser personagem ou não, ou seja, ele pode participar dessa história. E como que a gente sabe que o narrador participa dessa história? Durante a narração dessa história, ele fala em primeira pessoa, por exemplo, quando eu entrei, quando eu vi, ou não precisa necessariamente ter o eu, né? Quando entrei, quando vi, né? Então, ele fala mesmo como sendo ele mesmo, né? Então, é essa a diferença, é assim que a gente nota quando o narrador conta essa história, ok? Então, lá na página 65, eu quero que vocês leiam o texto, tá? Ó, então eu vou ler aqui alguns pontos importantes desse texto aqui da página 65. O narrador conta a história interligando os personagens e as ações no tempo, ok? Ao criar um texto narrativo, é necessário ter muita imaginação. É importante o texto narrativo ser rico em detalhes, tá? Eu tô narrando, então assim, para quem tá lendo, visualizar o que está sendo narrado, é importante ter detalhes. Por exemplo, minha avó estava vestindo uma roupa vermelha, um vestido vermelho, sentou, cruzou as pernas, enfim, pegou um copo d'água, tá? Dar assim esses detalhes, né? Na sequência, ok? Quem escreve um texto narrativo deve pensar nos fatos que provocam a história, nos personagens que vão surgindo, no desenrolar dos acontecimentos, quando os fatos vão acontecendo e no porquê de tudo que aconteceu. As narrativas podem finalizar com um desfecho surpreendente ao leitor. Bom, pode, né, gente? Na verdade, um texto narrativo pode ser assim, pode ter um final surpreendente ou não, tá? Isso também é relativo, ok? Aqui a gente tem também alguns exemplos no livro de histórias que são textos narrativos, como, por exemplo, Os Três Porquinhos, tá? Então, a gente tem muitas histórias, contos que são narrativas, ok? Bom, e como uma atividade do dia hoje, né? Nossa primeira atividade do dia, nossa segunda aula foi bem curtinha, as duas vão ser curtíssimas para vocês assistirem o vídeo inteiro e entenderem, tá? E se precisar, vocês podem voltar o vídeo e assistir 50 vezes, me chamar se precisar, como eu sempre falo, tô disponível no aplicativo e aqui nos comentários também. Tem um texto lá na página 54, que se chama assim, O Baú da Vovó. Lá na página 54, então, tem um texto narrativo e eu quero que vocês façam a cópia desse texto. Eu sei que vocês adoram fazer cópia. Por que eu escolhi esse texto, né? Porque esse texto tem várias pontuações, tem travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, tá? Tudo que a gente já viu e que depois a gente vai revisar de novo em outras aulas. Mas eu quero que vocês façam tudo com muita atenção, obedeçam todas as regras de pontuação e caprichem na letra, pessoal.
aproveitem aí para fazer essa atividade assim com calma, tá? Para exercitarem a escrita, tá bom? A coordenação motora de vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto, né, com a nossa aula de matemática, tá bom? É isso, pessoal. Até. Tchau, tchau.